Olá, tudo bem? Então nós vamos dar início ao nosso módulo 7 da frente 1, que é a frente de Química Geral, onde nós vamos tratar agora sobre reações inorgânicas. Depois de termos estudado as funções inorgânicas e as reações principais dessas diversas funções inorgânicas, nós vamos estudar agora a classificação das reações inorgânicas. E depois também vamos aprender como balancear reações pelo método das tentativas, pelo método algébrico e principalmente pelo método da variação do NOx, as reações de oxirredução, ok? Então vamos dar início aqui. Começando nessa classificação das reações químicas, eu quero lembrar para você que as reações são classificadas em 4 grandes grupos e é importante salientar que cada uma dessas classificações tem um sinônimo. E aí você tem que ficar atento para esses sinônimos, e eu vou estar chamando a sua atenção o tempo todo em relação a isso. Por quê? Porque nas provas ele pode se referir tanto a um termo quanto ao outro. Então você tem que aprender também esses sinônimos. Então nós vamos estudar 4 grandes grupos de reações. As reações de síntese, também chamadas de reações de adição. As reações de análise, também classificadas como reações de decomposição. As reações de simples troca, também chamadas de reações de deslocamento. E as reações de dupla troca, também denominadas reações de permutação. Então são 4 grandes grupos de reações e agora nós vamos estudar detalhadamente cada um desses grupos, mostrando para você diversos exemplos e, quando for o caso, principalmente nas reações de simples troca ou deslocamento e reações de dupla troca ou permutação, dizer para você quais são os critérios que vão determinar se aquela reação vai ocorrer ou não. Vamos iniciar isso agora. O primeiro grupo de reações que nós vamos estudar são as reações de síntese ou adição. Numa reação de síntese ou adição, o que caracteriza esse tipo de reações? 2 ou mais substâncias vão originar um único produto. Ou seja, em outras palavras, 2 ou mais reagentes vão originar um único produto. Então observe aqui alguns exemplos que eu coloquei para você. No primeiro exemplo, o enxofre sólido reagiu com oxigênio gasoso para produzir o SO2 gasoso. Veja que 2 reagentes originaram um único produto. Então isso é, sem dúvida, uma reação de síntese. Esse lado antes da seta a gente chama de primeiro membro ou reagentes. O lado depois da seta, o segundo membro ou produtos. Hoje nós vamos falar nesse módulo também de balanceamento de reações. Veja que essas reações que eu vou estar representando estão sempre balanceadas. Um átomo de enxofre nos reagentes, um átomo de enxofre nos produtos. 2 átomos de oxigênio nos reagentes, 2 átomos de oxigênio nos produtos. E também, em geral, eu vou estar indicando o estado físico, como aqui enxofre sólido, oxigênio gasoso, água líquida. Aqui não é estado físico. Significa que aquela substância está dissolvida em água, ou seja, está em meio aquoso, ok? Que muitas vezes também a gente vai estar representando isso. Então essa primeira reação é uma reação de síntese. Segunda reação, eu coloquei aqui o SO2 gasoso para reagir com meio O2 gasoso, produzindo SO3. Essa reação também está balanceada. Um átomo de enxofre, um átomo de enxofre, 2, meio vezes 2, aqui, meio vezes 2, porque é O2. Meio vezes 2 dá 1 oxigênio. 1 oxigênio com mais 2 oxigênios dá 3. Geralmente, quando a gente balanceia uma reação, a gente faz o balanceamento com os menores números inteiros possíveis. Então, se eu quisesse, eu poderia multiplicar essa reação por 2. Se eu multiplicasse essa reação por 2, ia ficar 2 SO2, 1 O2 e 2 SO3.
ficaria agora 2, 1 e 2. Ela estaria balanceada também, só que agora com os menores números inteiros possíveis, com os menores coeficientes inteiros possíveis, ok? Beleza. São duas reações de adição. O terceiro exemplo, o SO3 gasoso reagindo com água líquida, produzindo ácido sulfúrico aquoso. Na verdade, essas três primeiras reações de síntese, elas mostram as reações que são responsáveis pela formação do ácido sulfúrico. A gente pode dizer que elas são reações simultâneas. O que é produzido na primeira é usado como reagente na segunda. O que é produzido na segunda é usado como reagente na terceira. E assim sucessivamente. Na primeira reação, que é uma reação de síntese, foi sintetizado o SO2, o dióxido de enxofre, que é um óxido ácido, como você já estudou no módulo 6. Na segunda reação, o dióxido de enxofre reagiu com oxigênio para produzir o trióxido de enxofre, que também é um óxido ácido. Agora, na terceira reação, o trióxido de enxofre, que foi produzido na segunda etapa, na segunda reação, foi utilizado como reagente da terceira. E aí esse trióxido de enxofre, que é um óxido ácido, reagiu com água para produzir um ácido, que no caso é o ácido sulfúrico. Então essas três primeiras reações, elas são as reações de síntese do ácido sulfúrico. Inclusive, além de estar balanceadas, elas já estão também balanceadas entre si, porque foi produzido 1 mol de SO2 e foi consumido 1 mol de SO2. Foi produzido 1 mol de SO3 e foi consumido 1 mol de SO3. Então está aí as três reações de síntese responsáveis pela formação do ácido sulfúrico. Eu vou introduzir aqui um conceito que é muito cobrado também em algumas questões, em algumas provas. É o conceito de síntese total e síntese parcial. Essa primeira reação é uma reação de síntese, você já sabe disso. Agora, eu classifico essa síntese como uma síntese total. Alexandre, por que essa síntese é considerada uma síntese total? Síntese total é uma reação de síntese onde nos reagentes só existem substâncias simples. Se nos reagentes existirem unicamente substâncias simples, isso significa que aquela síntese é uma síntese total. Ok? Já essa segunda reação aqui, eu vou classificá-la como uma síntese parcial. Alexandre, por que essa denominação síntese parcial? Síntese parcial será uma reação de síntese onde nos reagentes você vai encontrar pelo menos uma substância composta. O SO2 é uma substância composta. Então essa síntese é uma síntese parcial. Por que esse nome, síntese parcial? Porque ela é uma reação de síntese, mas nos reagentes tem pelo menos uma substância que ainda pode ser produzida através de uma outra reação de síntese, que no caso seria o SO2, porque o SO2 é uma substância composta. Então, ele sendo uma substância composta, ainda há uma outra reação de síntese que poderá formá-lo. Então, síntese total, nos reagentes só existem substâncias simples. Síntese parcial, nos reagentes vai existir pelo menos uma substância composta, e sendo uma substância composta, você ainda poderia fazer uma outra reação de síntese para produzi-la. Por isso o nome síntese parcial, ok? Pois me ajude, classifica essa terceira reação de síntese como sendo uma síntese total ou parcial. Sem dúvida, é uma síntese parcial. Por quê? Porque síntese parcial, você vai encontrar nos reagentes pelo menos uma substância composta. E aqui nós temos duas. O SO3 é uma substância composta e a água também é uma substância composta. Significa o quê? Que o próprio SO3 tem uma reação de síntese para produzi-la e a própria água também existe uma reação de síntese para produzir a água, porque são substâncias compostas. Mais uma reação de síntese, o carbono sólido reagindo com oxigênio, produzindo CO2 gasoso. Sem dúvida você vai concordar que essa síntese é uma síntese total, porque nos reagentes nós só temos substâncias simples. Segunda reação, reação muito conhecida, o óxido de cálcio reagindo com o dióxido de carbono, produzindo carbonato de cálcio.
Isso aqui é um óxido básico, isso aqui é um óxido ácido, um óxido básico reagindo com um óxido ácido, produzindo um sal, que é o CaCO3. Essa reação de síntese é uma reação de síntese parcial. Síntese parcial porque nos reagentes nós temos duas substâncias compostas e você ainda poderia fazer uma reação de síntese para produzir o CaO e uma reação de síntese para produzir o CO2. Nós temos aqui agora o CaO reagindo com água, produzindo CaOH2. É uma reação de síntese e, de novo, você vai concordar que é uma síntese parcial, porque nos reagentes nós temos duas substâncias compostas. Veja que algumas dessas reações você até estudou no módulo 6 de reações de funções inorgânicas, né? Como, por exemplo, essa daqui, ó, um óxido ácido reagindo com água, produzindo um ácido. O SO3 é um óxido ácido. E essa última também, por exemplo, o CaO é um óxido básico. Um óxido básico reage com água para produzir uma base, que no caso aqui é o hidróxido de cálcio. Então tá aí a primeira parte desse primeiro tipo de reação inorgânica, que são as reações de síntese ou reações de adição, e aí você sabe denominar a síntese como sendo uma síntese total ou parcial. Quero lhe falar agora alguns detalhes também importantes ainda a respeito dessas reações de síntese. Existe um caso particular de reação de síntese ou adição, onde os reagentes são iguais. É um mesmo reagente originando produtos. Então, observe, essas reações elas são classificadas de modo genérico como reações de polimerização. Nós temos aqui, ó, duas moléculas de NO2 originando uma única molécula de N2O4. Então, sem dúvida, isso é uma reação de adição, porque nós temos dois reagentes diferentes originando um único produto. Isso é uma reação de síntese ou adição. Só que como os dois reagentes são iguais, nós dizemos que isso, de uma maneira geral, é uma polimerização. Só que essa polimerização ela é formada apenas por dois reagentes. Então, a gente pode dizer que isso é uma dimerização, porque são dois reagentes iguais originando um único produto. Esses reagentes iguais, eles são chamados de monômeros. E os produtos podem ser chamados de dímeros, trímeros ou polímeros. Dímeros, porque ele é formado por duas moléculas do monômero. O trímero é formado por 3 moléculas do monômero. E o polímero, 4 ou mais moléculas do monômero. Então, a primeira reação é uma reação de síntese ou adição, que pode ser classificada como uma dimerização. Duas moléculas do monômero originaram o dímero, que é o N2O4. Nós temos agora duas moléculas de C2H4 originando uma única molécula de C4H8. Também é uma dimerização. Nós tivemos duas moléculas do monômero originando um dímero. Agora nós temos 3 moléculas do C2H2 originando uma única molécula de C6H6, que é o benzeno. Então nós temos aqui 3 monômeros originando um trímero. É uma reação de trimerização. Todas elas são reações de síntese ou adição, mas estão recebendo uma denominação específica, já que os reagentes são iguais, são classificados como monômeros e os produtos como um dímero ou como um trímero. Já aqui, ó, eu pego N moléculas de C2H4, que é o monômero, ele é conhecido como etileno. N moléculas do etileno vão originar agora, ó, um polímero, porque as N moléculas do etileno agora estão formando uma macromolécula. Esse N significa que essa unidade básica, C2H4, se repete N vezes, é, portanto, um polímero, e o nome do polímero tem tudo a ver com o nome do monômero. Como o monômero é o etileno, nós temos aqui o polietileno, que é um dos tipos mais comuns de plásticos. É um polímero. Então, essa reação é classificada como polimerização, é também uma reação de adição, porque N moléculas do monômero estão originando uma única molécula do polímero, que é uma macromolécula.
Então está aqui um caso especial das reações de síntese ou adição, que como modo geral, podem ser classificadas como reações de polimerização. Quando o polímero, na verdade, for um dímero, poderemos classificar como dimerização. Se for um trímero, trimerização, ok? Então tá aí o que você precisava saber sobre as reações de síntese ou adição. Vamos estudar agora as reações de análise ou decomposição. Segundo tipo de reações inorgânicas são as reações de análise ou decomposição. O que é que caracteriza uma reação de análise ou decomposição? Uma única substância composta, um único tipo de substância composta, vai originar duas ou mais substâncias, sejam elas simples ou ainda compostas. Um único tipo de substância composta vai originar duas ou mais substâncias, sejam elas simples ou compostas, não interessa. Então nós temos aqui, uma reação de decomposição do carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, quando aquecido, esse sinalzinho aqui, né, esse delta em cima da setinha, significa aquecimento. O carbonato de cálcio sólido, quando aquecido, se decompõe em óxido de cálcio e dióxido de carbono. É uma reação, portanto, de decomposição. Quando a decomposição ocorre pela ação do calor, ela tem uma classificação especial. Ela é chamada de pirólise. Esse termo, pirólise, lise é quebra, piros é aquecimento. Então, é uma quebra provocada pelo aquecimento. A substância composta está sendo decomposta, está sendo quebrada em substâncias, em duas ou mais substâncias, através da ação do aquecimento. Muitas substâncias compostas acabam se decompondo pela ação do calor, portanto, elas podem sofrer pirólise. Outro exemplo, nós temos aqui o KClO3. O KClO3 sólido, quando aquecido, ele sofre decomposição, produzindo o KCl e o oxigênio. Essa reação é uma reação muito perigosa, pode originar explosões violentas. Por isso que é importantíssimo que no laboratório, quando se vai realizar essa reação, com muito cuidado, você mistura o MnO2, que é o dióxido de manganês, ou óxido de manganês 4, com o KClO3. Porque aí esse MnO2 ele vai atuar como moderador da reação, diminuindo assim a intensidade dessa reação e com isso não haverá explosões. É também uma reação de decomposição. Como ela é uma reação de decomposição causada pelo calor, ela pode ser classificada como uma pirólise, ok? Muitas vezes uma calcinação na indústria recebe algumas denominações específicas, como por exemplo o termo calcinação. Na pirólise, muitas vezes na indústria, ela é chamada de calcinação, ok? Se for na indústria, você pode classificá-la como calcinação. Outro exemplo, também de pirólise, nós temos aqui o nitrito de amônio, NH4NO2, quando aquecido, ele se decompõe em gás nitrogênio e vapor de água, é também uma pirólise, ok? A decomposição ocorre pela ação do aquecimento. Então, facilmente você está identificando uma reação de análise ou decomposição e no caso de pirólises. Vejam que sais e muitas outras substâncias compostas, quando aquecidas, tendem a sofrer reações de decomposição. Portanto, pirólises, já que a lise, a quebra, ocorre pela ação do calor. Esses sais, eles têm reações de decomposição em temperaturas diferentes. Mas existem também outros fatores que podem provocar uma decomposição ou uma reação de análise. Aqui é uma reação de análise. O peróxido de hidrogênio, que em solução aquosa é conhecido como água oxigenada, ele se decompõe em água e oxigênio. É uma reação de decomposição.
Só que o fator que está provocando essa decomposição é a luz. Então, essa reação de decomposição ou análise pode ser classificada como uma fotólise. Fotólise, porque a quebra está sendo produzida por ação da luz. Outra reação de fotólise, você tem aqui o cloreto de prata, que sob a ação da luz produz prata e cloro. É também uma fotólise. E lá na fisicoquímica você vai ver que algumas reações elas ocorrem pela ação da corrente elétrica, quando você estiver estudando a eletrólise. Então você tem aqui o cloreto de sódio fundido, que você vai fazer o que você vai aprender lá como uma eletrólise ígnea. Pela ação da corrente elétrica, ele se decompõe no metal sódio líquido, porque a temperatura é muito alta, para fazer uma eletrólise ígnea, e no gás cloro. É também uma decomposição, é uma análise, só que ela está sendo provocada pela ação da corrente elétrica. Então nós temos uma eletrólise. Eletrólise é quando a lise, a quebra, está sendo provocada pela corrente elétrica. Então está aí o segundo tipo de reação, que são as reações de análise ou decomposição, onde um único tipo de substância composta vai originar dois ou mais tipos de substâncias nos produtos. Essas substâncias podem ser substâncias simples ou até mesmo substâncias compostas, ou ainda simples e compostas, não interessam. Não necessariamente vão produzir duas, às vezes podem produzir até mais de duas substâncias. E aí, de acordo com o fator que origina essa decomposição, se for o calor, nós temos uma pirólise, que muitas vezes na indústria é chamada de calcinação, como essa reação aqui do carbonato de cálcio para produzir a cal virgem, que é o CaO, ela é chamada de calcinação. Se a decomposição for provocada pela luz, você tem uma fotólise, e se for provocada pela corrente elétrica, nós teremos uma eletrólise. Vamos estudar agora o próximo tipo de reação inorgânica. Terceiro tipo de reação inorgânica, a reação de simples troca ou deslocamento. O que caracteriza uma reação de simples troca ou deslocamento? Nós teremos a seguinte classificação geral. Uma substância simples vai reagir com uma substância composta, originando uma nova substância composta e uma nova substância simples. Então, essa é a regra geral. Uma substância simples vai reagir com uma substância composta, originando uma nova substância composta e uma nova substância simples. Observe, nós temos aqui o zinco, que vai reagir com o sulfato de cobre. Por que o nome simples troca ou deslocamento? Porque o zinco vai deslocar o cobre. O zinco vai tomar o lugar do cobre. De forma que nós tínhamos sulfato de cobre, agora nós temos sulfato de zinco. E o zinco que estava isolado, agora é o cobre que fica isolado. Então o zinco tomou o lugar do cobre, deslocou o cobre, fez uma simples troca com o cobre. Daí essa classificação muito adequada. Reação de simples troca ou deslocamento. Aqui nós temos o cobre, que vai reagir com o nitrato de prata. E aí você observa que o cobre vai deslocar a prata, vai tomar o lugar da prata. O nitrato de prata se transforma agora em nitrato de cobre. E o cobre, que era o metal que estava isolado, agora é a prata que se torna ali o metal isolado. Aqui nós temos uma reação de um metal com sal, né? O metal zinco com o sulfato de cobre e o metal cobre com o nitrato de prata. Agora nós temos a reação de um metal com ácido. O ferro vai reagir com ácido clorídrico. Dessa vez, ó, o ferro vai deslocar o hidrogênio, o H+, do ácido. Vai transformar-se num sal, que é o cloreto de ferro 2. E o H+, vai sair na forma de gás hidrogênio. É uma reação de simples troca ou deslocamento, onde o metal ferro deslocou o H+ do ácido
produzindo gás hidrogênio e um sal, que é o cloreto de ferro 2. Agora nós temos a reação, ó, de um ametal, que no caso aqui é o gás cloro, com um sal, que é o brometo de sódio. Você vai ver agora, ó, que o cloro vai deslocar o bromo, né? Um ametal deslocando outro ametal, né? O cloro deslocando o bromo. O brometo de sódio agora é o cloreto de sódio. E o cloro que estava isolado agora é o bromo que está isolado. Então, a regra geral, substância simples, reagindo com a substância composta, originando uma nova substância composta e uma nova substância simples. Nós vamos ter uma parte da aula só para estudar detalhadamente as reações de simples troca ou deslocamento. Aí eu vou lhe mostrar quais são os critérios para a gente saber se uma reação de simples troca ou deslocamento ocorre ou não. Por enquanto, nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados apenas em classificar a reação que já estará presente aqui. Ali não é uma síntese, ali não é uma decomposição, é uma simples troca, porque uma substância simples está reagindo com uma composta, originando uma nova substância composta e uma nova substância simples. Mas já deu para você perceber que nós teríamos aqui alguns grupos de reações. A primeira seria um metal deslocando outro metal, né? O zinco, o cobre e a prata. A segunda seria um metal deslocando o H+ do ácido, no caso aqui o ferro e o ácido clorídrico. E aqui um ametal deslocando um outro ametal, no caso o cloro com o bromo. Metal deslocando metal, metal deslocando o H+ de um ácido, segundo grupo, e um terceiro grupo, ametal deslocando a metal. Nós vamos estudar depois esses três grupos de reações detalhadamente, inclusive mostrando para você quando é que aquela reação ocorre ou não espontaneamente. Mas nós vamos agora para o quarto grupo e último de reações inorgânicas, que são as reações de dupla troca ou permutação. Vamos para elas. Nós vamos agora para o último tipo de reação inorgânica, que são as reações de dupla troca ou permutação. O que é que caracteriza uma reação de dupla troca ou permutação? Ela tem a seguinte estrutura geral. Uma substância composta reage com uma outra substância composta, originando duas novas substâncias compostas. Então, isso é o que caracteriza uma reação de dupla troca ou permutação. Duas substâncias compostas reagindo entre si, originando duas novas substâncias compostas. Então, pode observar que todos esses exemplos que eu representei aqui, ó, duas substâncias compostas estão reagindo entre si para formar duas novas substâncias compostas. Vamos ver agora alguns detalhes importantes que eu tenho para lhe falar a respeito desse tipo de reação de dupla troca. Primeiro, por enquanto não é preocupação sua aprender a fazer a reação, mas apenas de classificar. Nas outras partes nós vamos aprofundar esse aspecto não apenas de construir o produto, mas também de dizer se a reação ocorre ou não, principalmente no caso das reações de simples troca e dupla troca. Mas aqui eu já posso lhe dar umas dicas. É muito fácil você formar o produto de uma reação de dupla troca, porque você vai apenas permutar o positivo de uma substância com o negativo da outra e vice-versa. Ag+, NO3-, H+, Cl-. Agora você pega o positivo de um e junta com o negativo do outro e vice-versa. O Ag+ com o Cl- produz HCl. E o H+ com NO3- produz HNO3. Então, dessa maneira, você formaria os produtos com tranquilidade. Pega o positivo de uma substância, junta com o negativo da outra. Se for necessário, usa aquela regrinha de inverter as cargas para originar o produto final. Então, o nitrato de prata reagiu com ácido clorídrico, produzindo o cloreto de prata e o ácido nítrico. Segundo exemplo, nós temos o cloreto de ferro 3 reagindo com o hidróxido de sódio. Vamos ver qual é o produto. Cl-, ferro 3+, Na+ e OH-. Então você pegaria o positivo de um com o negativo do outro e vice-versa. O cátion de um com o negativo, com o ânion do outro e vice-versa. Na+ com Cl-, NaCl.
cloreto de sódio. Ferro 3+, com OH-, se você usar a regrinha de inverter as cargas, né, vai dar FeOH3, que é o hidróxido de ferro 3. Aqui nós temos o sulfeto de sódio com o ácido clorídrico. O sódio é mais, o sulfeto é 2-, hidrogênio é mais e o cloreto, Cl-. Então nós teremos NaCl, ó, positivo com negativo, NaCl, e o H+, com S2-, coloca o H+ na frente, o S2- atrás, e inverta as cargas que você vai chegar em quê? H2S, que é o ácido sulfídrico. Se estiver na fase gasosa, ele é chamado de sulfeto de hidrogênio. Aqui nós temos o cloreto de sódio com o ácido sulfúrico. Cloreto de sódio, Na+, Cl-. Nós temos SO4 2- e H+. Na+ com SO4 2- vai dar o quê? Na2SO4, sulfato de sódio. E o H+ com Cl-, ácido clorídrico. Veja que eu estou balanceando todas as reações. Balanceamento, que também é um dos assuntos desse módulo. Esse último exemplo é bem interessante, viu? Nós temos aqui o carbonato de sódio com ácido sulfúrico. O sódio é 1+, o carbonato é 2-, hidrogênio H+, SO4 2-. O Na+ com SO4 2-, vou usar a regrinha de inverter as cargas, ó. Na+ com SO4 2-. Você aprendeu essa regrinha, né? Então vai ficar o quê? Na2SO4, que é o sulfato de sódio. E agora eu vou juntar o H+, ó, com o CO3 2-. O H+ com o CO3 2-. Nós teremos a formação de que agora? H2CO3, que é o ácido carbônico. Só que tem um detalhe. Nós estudamos lá no módulo 6, funções inorgânicas, na parte de ácidos, que o ácido carbônico é um ácido instável. Então, como o ácido carbônico é um ácido instável, nós não o representamos como produto de uma reação. Você coloca, na verdade, água e CO2, porque o ácido carbônico se decompõe espontaneamente em água e CO2. Então, não represente H2CO3 como produto dessa reação, mas sim água e CO2. Isso acontece também com H2SO3, lembra? O ácido sulfuroso, né? Ele é instável. Temos o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, mas temos o ácido sulfuroso, que é o H2SO3. Ele também é instável. Ele se decompõe em água e SO2. Então, se em alguma reação produzir H2SO3, você coloca água e SO2, ok? Então, tá aí, você aprendeu a classificar as reações de dupla troca, já aprendeu até a formar os produtos, fazendo a permutação do cátion de uma substância com o ânion da outra e vice-versa, e usar a regrinha da inversão das cargas para formar o produto. E você vai até aprender, ainda nesse módulo, os critérios para dizer se uma reação de dupla troca ocorre ou não. Que eu já posso te adiantar aqui, ó. Um dos critérios, formar um precipitado. Que no caso aqui, ó, foi o cloreto de prata. Aqui também formou um precipitado, que é o hidróxido de ferro 3, que são compostos insolúveis, ou praticamente insolúveis. Outro critério, formar um composto volátil, como nesses dois exemplos aqui, ó. O H2S e o ácido clorídrico são ácidos voláteis. Nós já estudamos isso no módulo 6, no módulo de funções inorgânicas. Então, formar um precipitado, formar um composto volátil. Outro critério, que aqui além de formar um composto volátil, também é formar um eletrólito mais fraco. Ou um ácido forte formar um ácido fraco, ou uma base forte formar uma base fraca, como aconteceu aqui, ó. O ácido clorídrico é um ácido forte e o H2S é um ácido fraco. Outro critério ainda é liberar um gás, que é o que aconteceu aqui, ó. Liberou o gás carbônico, que é o CO2. Então, com isso, você já está vendo mais ou menos 4 possibilidades para uma reação de dupla troca acontecer. Vamos lá. Isso não é ainda o foco desse assunto, eu estou apenas adiantando uma das partes que você vai já aprender. Quais são as 4 possibilidades? Formar um precipitado, formar um composto volátil, formar um eletrólito mais fraco, um ácido forte produzir um ácido fraco, ou uma base forte produzir uma base fraca, e a 4ª possibilidade, liberação de um gás, que nesse exemplo aqui
seria o CO2. Então, com essa primeira parte, você aprendeu a classificar os 4 tipos de reações inorgânicas: reação de síntese ou adição, reação de análise ou decomposição, simples troca ou deslocamento e dupla troca ou permutação. E até já teve uma ideia de como originar os produtos na reação de deslocamento e na reação de dupla troca, e também já tem uma ideia em dizer se aquela reação vai ocorrer ou não. Beleza? Um grande abraço. Nos vemos já já com a segunda parte, que é estudar detalhadamente agora as reações de simples troca ou deslocamento. Tchau, a gente se vê.